o principal lá que eu falo para elas é isso, que a gente precisa ouvir o cliente. Ouvir. Porque, às vezes, o primeiro contato com o cliente, ele começa de forma agressiva. Mas, muitas das vezes, principalmente nos acordos, a gente acaba conseguindo quebrar essa agressividade do cliente e fazer com que ele acabe aceitando até o acordo que a gente tem ou que ele tenha alguém, pelo menos, para desabafar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Decola Cast, um podcast feito para você que é dono de pequenas e médias empresas do varejo, onde nós trazemos convidados para compartilhar coisas que podem agregar na gestão da sua loja. E hoje nós estamos com quem aqui, Rodrigo? Nossa, hoje é uma pessoa importante, hein? É, né? Ela que cuida da gestão de cobrança de mais de 13 lojas, que tem uma equipe 100% engajada com o propósito de ajudar o cliente a resolver os problemas financeiros. Estamos aqui com a Daiane, da rede Marcelo Móveis e Eletro. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada. Daí, Rodrigo, por onde você quer começar? Porque ela sabe bastante coisa. Eu quero começar aprendendo, né? Como sempre. Então, Daiane, começa falando pra gente o que você faz. E você falou uma frase uma vez que particularmente me impactou bastante, porque quando a gente fala de cobrança, a gente vê o lado negativo das coisas, né? E uma vez você falou, numa conversa que a gente teve, você falou que você ajudava as pessoas a resolver os problemas financeiros dela. Então, começa contando um pouquinho da sua história na rede Marcelo Móveis e Eletro, e depois fala sobre essa frase que, pra mim, eu acho que muda a chavinha, né? Vira o jogo. Bom, a minha história no Marcelo começou há 8 anos atrás. Por coincidência, em outubro, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, eu comecei na loja para ficar 15 dias para desafogar a Matriz, que é a loja que hoje está instituída na 7 de setembro, em Capão Bonito. Era para mim ficar 15 dias ajudando lá, para dar uma desafogada na cobrança. E após isso, eu ia seguir, porque no momento eu tinha acabado de realizar o desligamento em uma empresa. Só que aí, no decorrer desses 15 dias, a funcionária principal, ela acabou se adoecendo. E aí eu fui ficando, e hoje faz 8 anos que eu tô ficando. 8 anos e bem no aniversário da empresa, né? Porque é esse mês que a empresa completa 25 anos. Isso, completa exatamente 25 anos amanhã. Amanhã a empresa completa 25 anos de existência. A rede completa. Aí hoje, depois de tudo isso que aconteceu, que a gente foi ficando continuando, né, o trabalho lá, aí que eu comecei para valer a questão da cobrança em si. Quando a gente começou, a empresa realizava, né, os contatos com os clientes a partir de 60 dias da parcelinha em atraso. E aí, com isso, a gente começou a mudar, porque eu vi a necessidade, primeiro, de entender o porquê, né? De se cobrar, de entrar em contato com o cliente. E aí, através disso, eu fiz alguns cursos na internet mesmo, online. E aí, uma das primeiras frases que me impactou no curso era: quem cobra primeiro, recebe primeiro. E aí que eu vi que não fazia sentido, se todos os outros lembram as pessoas, às vezes, 5 dias antes do vencimento da parcela, por que a gente esperava 60 dias para dar esse start? E aí a gente começou a fazer toda essa mudança. Aí modificamos o contato inicial com o cliente, aí mudamos também a forma de entrar em contato com ele para oferecer uma ajuda para um acordo. E com isso, e com as lojas crescendo, o Marcelo decidiu que estava chegando a hora de unificar. Que eu já estava, nesse período, eu já estava cuidando de 3 lojas. Eu já estava cuidando da loja da 7 de setembro, eu estava cuidando de uma loja que a gente tinha em Guareí, que estava em processo de encerramento, e eu já estava cuidando da loja de Ribeirão Grande. E aí, com essa ideia dele de começar a unificar todas as lojas, a gente começou a crescer a equipe. Aí, no início, a minha equipe era eu sozinha. Depois, quando eu peguei essas 3 lojas, que ele queria que eu incluísse mais uma, eu fiz a primeira contratação. Depois dessa primeira contratação, a gente foi para a 6ª loja. Quando a gente estava com a 6ª loja, eu fiz mais uma contratação. E aí, cada vez que a gente ia aumentando uma loja, a gente ia aumentando as contratações. Hoje, no setor de cobrança, nós estamos em 6. E também, depois de uns 3 anos já cuidando da parte da cobrança, com
6 anos na cobrança, eu assumi a gestão do marketing. Aí hoje, na minha equipe, são 8 pessoas comigo. E estamos para contratar mais. Então hoje você toma conta de 2 equipes, né? O marketing e a cobrança juntos. Sim, os 2. Entendi. E quando você começou essa jornada na rede, né? Que você começou fazendo cobrança, você começou só com a loja da matriz ou nesse processo você já administrava a carteira de mais lojas? No início, era só a matriz. Eu fiquei, acho que, uns 6 meses só cuidando da matriz. Aí, após isso, eu comecei a fazer essa loja que houve o desligamento lá em Guareí. Aí, com 3 meses dessa loja, a gente foi para o Ribeirão Grande. E aí, eu pedi um prazo de 2 meses para cada loja até a gente conseguir pegar todas. Porque não era só iniciar, era entender o todo. Então, cada vez que a gente iniciava uma loja que já estava em andamento, o que eu fazia? Eu puxava tudo o em aberto da loja, para a gente passar cliente por cliente, para ver o que estava acontecendo. Se aquele cliente não estava tendo mais contato com ele, porque o período que a gente respeita internamente já tinha acontecido ou não, se não estava sendo entrado em contato por, de repente, uma falta de telefone. Então, a gente fazia todo esse mapeamento primeiro, para daí dar o start de começar a rodar toda a cobrança em si com relação a essas lojas. Entendi. E hoje, como é que você define o critério? Você falou que lá atrás vocês cobravam depois de 60 dias, depois você ouviu uma frase num curso que quem cobra primeiro recebe primeiro. Mas como é que é hoje esse processo de cobrança? Então, hoje a gente respeita, né, essa questão do 30 dias, apesar de que, pelo que a gente já andou olhando no CDC, não tem nada determinado com relação a isso, até porque tem liberado os lembretes, né, de vencimento de parcelas e tal, mas a gente respeita esse limite de 30 dias, até porque hoje nós estamos com 13 lojas. Então, se eu falar para você que eu vou fazer esse acompanhamento de 15 em 15 dias, é mentira, porque a gente não consegue. Apesar de hoje a nossa equipe estar grande, mas mesmo assim a nossa equipe ainda é reduzida. Pela quantidade de clientes que a gente tem para entrar em contato, a quantidade de pessoas, ela é pequena, porém ela é objetiva. Então, a gente faz esse acompanhamento mensal com todos os clientes que eles vão entrando. Mas não necessariamente porque ele está lá para a gente entrar em contato com uma cobrança, esse cliente é uma cobrança efetiva. Às vezes ele nem é. E o que seria uma cobrança efetiva? Então, lá dentro da loja, a gente classificou os clientes em 3 fases. A fase do lembrete, a fase do recorrente e a fase do acordo, que seria assim. A fase do lembrete é quando acabou de vencer o carnezinho do cliente e a gente manda uma mensaginha de 30 dias para lembrar ele, né, da parcelinha que ficou para trás. O cliente recorrente é aquele que já inicia os pagamentos para trás. Ele não é aquele cliente que ele paga no mês. Ele já é o cliente que ele atrasa um mês mesmo e já é de costume dele. A gente costuma dizer que é o recorrente. Então, ele vai entrar para ser cobrado, mas quando você chegar lá ainda não deu 30 dias que ele compareceu na loja. E o cliente de acordo é aquele que já acabou entrando, infelizmente, em restrição, e aí a gente tenta um contato para auxiliar ele, para ver qual dos planos que a gente tem disponível para ele, qual melhor se encaixa para ele conseguir regularizar as parcelas dele. Que bacana. E, assim, quando a gente fala de cobrança, eu imagino que é um ambiente, o seu ambiente lá, onde está a sua galera, o seu time. Deve ser um ambiente onde as pessoas... pelo menos, eu imagino que deva ter dificuldade, inicialmente falando, de fazer esse trabalho, porque não é fácil cobrar as pessoas, né? Existe uma máxima de que cobrar é ruim. Como que você remodela esse mindset do seu time? Como que você trabalha na questão emocional deles mesmos para encarar isso de um jeito bacana? Então, eu costumo falar para as meninas lá, principalmente quando estão iniciando, que a cobrança em si, ela não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa ter em mente é que você não está ali para cobrar o cliente. Você está ali para auxiliar o cliente a encontrar um caminho melhor que possa ajudar ele a conseguir regularizar as parcelas dele. Então, o primeiro ponto é ouvir o cliente. Entender o porquê que ele está nesse ponto. Tem casos e casos. Tem casos que a pessoa acaba entrando nessa questão do atraso por dificuldade familiar financeira, às vezes ficou doente, sofreu um acidente.
Ou também tem os outros casos que a pessoa acabou perdendo o emprego. Então, vai tudo de você se aprofundar na história do cliente. De mostrar para ele que você está ali para entender o que está acontecendo e tentar ajudar ele da melhor forma possível para que ele consiga regularizar novamente as parcelinhas dele com a loja e possa, no futuro, voltar a estar comprando. Tá, esse é o cenário que você passa para o seu time, mas do outro lado tem o cliente que, por N motivos que você já citou, algum problema financeiro familiar, perdeu o emprego, ou teve alguma dificuldade mesmo, teve algum imprevisto, médico, saúde, enfim. Ele tem a visão dele de cobrança. E eu, pelo menos aqui, a gente trabalha também com ligação, com atendimento, e a gente sabe que as pessoas têm essa certa dificuldade de aceitar essa cobrança, por melhor intencionado que o seu time esteja. Como que é o outro lado da história? Como que vocês recebem esse atendimento do cliente? Então, tem clientes e clientes, né? Alguns clientes, em alguns dos atendimentos, acontece, né, o atendimento de forma um pouco mais expressiva por parte do cliente, principalmente porque o nosso contato não é cara a cara, que a gente costuma falar, né, que cara a cara ninguém tem coragem, né? E a gente, às vezes, escuta umas coisas lá que transpassam um pouco da realidade. Mas, assim, na grande maioria, os nossos clientes são bem receptivos. Às vezes acontece principalmente com relação a acordo, que o cliente já está em restrição, de a gente entrar em contato e o cliente já está um pouquinho mais agressivo, sabe? Porque deve ter acontecido N coisas, né? E aí as contas vão acumulando e todo mundo ligando, que não deve ser algo muito interessante também para ele ficar recebendo muitas ligações e tal. E acaba acontecendo, às vezes, de o cliente ser um pouco mais ríspido. Mas, assim, as meninas lá, elas são bem tranquilas. Elas, né, já começam, não, compreendo, sim, o senhor tem razão. Mas o que aconteceu? Elas sempre procuram mostrar para o cliente que elas estão interessadas em entender o que aconteceu com eles. Tem escutativa, então. O principal lá que eu falo para elas é isso, que a gente precisa ouvir o cliente. Ouvir. Porque, às vezes, o primeiro contato com o cliente, ele começa de forma agressiva. Mas, muitas das vezes, principalmente nos acordos, a gente acaba conseguindo quebrar essa agressividade do cliente e fazer com que ele acabe aceitando até o acordo que a gente tem, ou que ele tenha alguém, pelo menos, para desabafar. Muitas das vezes, o cliente quer alguém para conversar, para contar o que está acontecendo, e eles não têm. E lá a gente vê muito isso. Até tem cliente que já está até reconhecendo as meninas na rua com a voz. Caramba. Por conta disso. E hoje você tem uma régua de cobrança definida, né? Então, a cada período de atraso, você tem uma ação pré-definida do que fazer. E como que foi construir isso? Porque no começo, igual você falou, você não trabalhava com cobrança, você começou por acaso fazendo cobrança e você teve que desenvolver esse processo, né? Como é que foi você construir e entender qual é a etapa correta para fazer determinada ação? Então, ali, como a gente começou na matriz, foi um pouquinho complicado, porque como a loja vem de muitos anos e o pessoal já estava adaptado da forma que estava, foi bem complexo no início, porque, igual eu falei para vocês, essa dificuldade de entrar em contato com o cliente já no princípio da ação da cobrança não existia. Então, eles já estavam adaptados, que ali na loja, em teoria, você podia atrasar que você não levava cobrança. Né, não era cobrado. Até os pontos negativos, né, que são as restrições, elas demoravam mais do que em outras lojas, em outros lugares. Então, até a gente adaptar essa régua aí, foi bem complexo e sofrido. Ali, principalmente, por estar muito próximo aqui a gente, né? Agora, nas lojas que são mais de fora, que já estavam mais adeptas, foi mais tranquilo. No início, a primeira necessidade que foi identificada foi essa questão do prazo do primeiro contato com o cliente, que não existia. Aí, após isso, que a gente foi fazendo as medições de quanto em quanto tempo que a gente ia fazer determinada situação. Então, como a gente teve que zerar primeiro, né, tudo que não estava realizado, começar desde o início o primeiro contato, e a gente começou a fazer as medições. Tá, no primeiro contato foi dia tal. Depois de quanto tempo que a gente vai entrar em contato novamente, só fazendo lembrete ou informando que, se infelizmente não houver o pagamento, a gente vai ter que começar a entrar na questão das restrições. A gente pegou toda a documentação da associação comercial para ver que período que tinha lá, como que funcionava, o que mais ou menos eles trabalhavam lá após a inclusão lá dentro, para a gente ter mais ou menos um norte de como que a gente ia trabalhar.
E hoje tem uma quantidade de dias que você precisa esperar para uma negativação, por exemplo? Então, na verdade, não. Porque, assim, você pode colocar na negativação um dia após o vencimento. Só que o sistema da associação, ele tem... não é bem essa palavra, mas vou usar essa. É como se fosse um privilégio para o cliente. Ele tem, se eu não estou enganada, 20 dias para entrar em contato com a loja antes que a restrição apareça para os terceiros. Isso se você colocar muito cedo o nome restrição ou em qualquer caso restrição? Em qualquer caso. Se você colocar com mais de 30 dias, de um dia para o outro, isso é indiferente. Tem esse prazo que eles determinam para a pessoa entrar em contato com a loja e aí, né, ter o entendimento entre ambas as partes e ver qual procedimento vai continuar. Se vai manter para efetivar a restrição ou se vai ser cancelado mediante o pagamento do cliente. Então, além de a gente avisar, porque a gente tem o procedimento de avisar o cliente antes de fazer essa inclusão, também não tem necessidade. Isso é uma política interna de cada local. Se você não quiser avisar, não tem problema, porque a própria associação já faz esse aviso para o cliente. E sempre foi assim, você que criou esse processo de ter um aviso prévio para o cliente? Não era assim. A gente que instituiu. Não tinha aviso. E você sentiu algum impacto no resultado de ter um aviso antecipado para o cliente? Então, os nossos retornos aumentaram na questão de programação de pagamento. Principalmente porque hoje a gente tem o Pix. Então, o Pix facilita muito. Então, 90% dos clientes que recebem o aviso de que ele vai entrar para a restrição, eles programam o Pix para estar efetuando o pagamento para que a restrição não aconteça. Entendi. É uma coisa legal que a gente sempre fala que é sobre cultura, né? A gente fala de cultura organizacional, cultura da empresa. E quando você falou que antigamente não existia um processo bem estabelecido, eram 60 dias para começar a cobrar, a gente pode falar que isso era cultural, né? Porque os clientes da loja estavam acostumados a não receber nenhuma notificação, a não serem cobrados ou a não ficarem restritos, né? E existe uma dificuldade, quando a gente fala de cultura, de mudar a cultura de um dia para o outro. Eu imagino que, como isso é cultural, você também teve esse desafio de fazer aos poucos essas implementações para que hoje uma nova cultura fosse instituída e as pessoas respeitassem esse processo. Você consegue falar um pouquinho desses desafios que você enfrentou nessa jornada? Então, foi bem complicado, principalmente porque a gente está numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí, 95% dos meus retornos eram: mas eu compro aí desde que essa loja abriu. Eu vou ligar agora pro Marcelo, porque isso não pode ficar desse jeito. Mas, assim, a gente tem que levar, né, na boa. Não dá pra... porque uma pessoa tá um pouco mais exaltada que a gente vai deixar ela destruir o dia da gente, né? E para um trabalho ser bem feito, vai ter desafios mesmo. Não tem muito o que a gente tentar fazer ele sem que isso aconteça. Porque vai ter desafios e vai ter algumas complicações no meio do caminho. Em alguns casos, sempre há exceção, uma ou outra que a gente tem que estar recorrendo e abrindo mão. Em outras, deu certo. E hoje, graças a Deus, está funcionando para todas as 13 lojas que a gente está funcionando aí em 100%. E acho que tá dando certo, né? Até agora. Então, tem funcionado, né? Tem funcionado. Você falou de pessoas de tirar a paz do dia, né? Eu imagino que lá, então, você deva ter um quarto do grito, algum cômodo lá que estressou, subiu o nível de adrenalina ali, vai lá descarregar. Como é que funciona a questão, de novo, a questão emocional? Porque eu acho que o principal fator que faz ter sanidade no trabalho, principalmente nesse trabalho, que daria para falar que tem periculosidade, a maior questão para manter essa sanidade é você ter consciência da importância daquilo que você faz, mas mesmo assim não tira a necessidade de dar uma respirada mais profunda, né? E não pode ser com o cliente, tem que ser de alguma outra forma. Qual que é o recurso que vocês utilizam para baixar essa adrenalina lá? Então, hoje a gente está num ambiente mais favorável. E eu falo isso porque o prédio que a gente se encontra, a gente está num prédio que ele é totalmente afastado da loja. Então, isso facilita muito. Antes, quando a gente estava num prédio que a gente tinha acesso a clientes, era mais complicado. Então, assim, era um ambiente bem tenso, quase que explosivo. Hoje, não. Hoje, a gente
tá num ambiente mais separado, então é mais tranquilo, porque não é em todos os momentos que todas estão em ligação, né, diretamente com o cliente. O WhatsApp ajudou muito nessa questão, porque 90% dos nossos clientes não gostam de falar no telefone. Então, você entra em contato com eles, eles falam, viu, você não pode mandar uma mensagem no WhatsApp? Então, nesse ponto, tenha essa vantagem. Agora, quando acontece daquele cliente que tira mesmo as meninas do sério, porque tem que tira, elas finaliza o atendimento e quem sofre é o monitor, coitado. Ele leva xingo, aí uma conta para outra o que aconteceu, aí a outra se rebela com o cliente, dá uma, e daí dá uns 3 minutinhos ali de todo mundo meio indignado porque o cliente foi mal educado, apazigua, toma um cafezinho, bebe uma água e volta. Mas legal. Acontece bastante. Tem semanas e semanas. Tem semanas que é a semana toda e tem semanas que é mais tranquilo. E você falou de um ponto positivo, e aqui eu quero trazer para a realidade de outras lojas, né? Você falou que hoje vocês estão num ambiente favorável porque ele é separado da loja, então não tem contato direto físico com o cliente, né? Você não vê o cliente frente a frente. Isso é muito positivo porque é um ambiente de cobrança, né? Agora, quando a gente fala de loja, onde quem está nos assistindo ali é uma estrutura pequena, é um micro e pequeno empreendedor, ele tem todos os setores no mesmo lugar, um do lado do outro, provavelmente, não é nenhuma sala separada. O que você faria se você tivesse nessas condições, onde o cliente que está comprando de um lado e você está fazendo cobrança do outro? Qual que é a melhor forma de fazer essa cobrança e não acontecer essa explosão de emoção? Então, na verdade, eu já vivi esse ambiente, né? Porque quando a gente começou, a gente não tinha espaço. Para quem lembra, o Marcelo Móveis era um quadradinho ali na esquina, não tinha essa estrutura que tem hoje. E no início, o que eu posso dizer é que a cobrança não andava. Porque como a gente ficava junto no caixa, então, cada vez que entrava um cliente, a gente preservava a cobrança de não ser realizada nesse momento. Tanto para preservar o cliente que estava ali no caixa no momento e o cliente pelo qual a gente ia entrar em contato. Então, a melhor forma é evitar na frente de outro cliente. Porque, principalmente quando se trata de cidade pequena, como todo mundo se conhece, você acaba causando um constrangimento. E aí, o constrangimento de um cliente com o outro uma parte mais complexa. E aí envolve outras questões que pode dar problema para a loja depois. Então, nessa questão de cobrança, tem que se atentar em horários de efetivação dela, né? Que o permitido durante a semana é das 8 às 6 e no sábado até meio-dia. E, se possível, não realizar no caixa. Ter um ambiente separado para estar realizando mesmo, para não acontecer essa situação. Já aconteceu de eu estar na ligação e chegar um outro cliente e eu não ver o cliente chegando. Já aconteceu. Aí o que tem que se blindar é tentar evitar de falar o nome, ver se o computador está numa posição que não está favorável para o cliente que está fora do balcão ver com quem você está falando, evitar ao máximo produzir o nome da pessoa, né, para poder não constranger o cliente com quem você está falando. Entendi. Então, assim, hoje a gente está num cenário onde a maioria das cobranças são feitas pelo WhatsApp. Pelo que você falou, as pessoas não atendem ligação. Algumas até atendem, mas elas mesmas pedem para que a gente realize pelo WhatsApp. Tá, vamos congelar esse cenário. A maioria pede para entrar em contato pelo WhatsApp. Se vocês ligarem e não atender, o segundo passo é mandar o WhatsApp? Sim, sempre. Tá. E nessa questão de mandar o WhatsApp, hoje a gente está vivendo um momento, e eu acho que é nacional, onde as pessoas estão ou perdendo número ou trocando de número muitas vezes durante o ano. Quem mantém o mesmo contato, basicamente, são pessoas que já têm um número muito antigo ou utilizam para trabalho, né? Como que vocês encaram esse desafio dessa mudança contínua de número de celular, principalmente os mais jovens? Isso aí é uma coisa que pega muito. Hoje, o que tem nos ajudado é a questão da associação comercial, porque o banco de dados deles é muito vasto e eles têm disponibilizado para a gente uma consulta específica para a gente conseguir contato de clientes. Mas tem casos que nem com esse suporte da associação a gente consegue. E aí, infelizmente, os
próximos passos que a gente tem que seguir na cobrança, a gente acaba seguindo sem entrar em contato direto com o cliente por parte da loja. Que aí seria a negativação. A negativação. Mas aí até na negativação, a associação, ela entra em contato via carta nos casos que não tem contato de telefone para estar informando. Essa era uma outra dúvida. Além da associação, vocês também enviam correio ou não? É só contato telefônico mesmo? Hoje não mais. Antes, bem no início, a gente fazia esse contato via correio, só que o retorno, ele era muito pequeno, por conta de a grande maioria dos nossos clientes, eles não serem residentes em domicílio próprio, serem, em todo casas de aluguel. Então, aí voltava muita correspondência. E aí o custo disso não estava compensando. E aí o telefone e o custo que a gente tem de estar procurando dentro da associação os contatos, ele é bem menor em comparação aos correios. Fora a carta que você deixou de lado por conta desse percentual de retorno, teve alguma coisa que você fazia no começo, você deixou de fazer por não ver muito resultado? Cobrador externo. Eu tinha uma certa dificuldade porque a grande maioria dos nossos clientes que a gente precisa de contatos, eles moram no sítio. E aí, mensurar esse trabalho no sítio é mais complicado, principalmente porque nem todos têm o conhecimento dos bairros, né? Principalmente os bairros mais afastados. Então, a gente optou por estar retirando essa parte também por conta disso, porque a gente não conseguia mensurar. E muitas das vezes, o cobrador ia para fazer determinado cliente e ele passava o dia inteiro com aquele cliente porque não conseguia encontrar. Entendi. E você falou sobre mensurar resultados. Hoje, na sua equipe lá de 6 pessoas da cobrança, como é que você faz para medir o desempenho e o resultado que cada uma entrega para você? Então, hoje é meio complexo de fazer esse cálculo individual, porque apesar das meninas todas fazerem todos os pontos que tem, elas estão divididas. Então, eu tenho 2 fazendo as cobranças que a gente chama de atualizado, né, que é os clientes que estão entrando para o lembrete, para o aviso de SPC. Eu tenho uma fixa fazendo só contato de acordo, que é os clientes que já estão em restrição, e tenho 2 fazendo só inclusão em SPC. E aí, todas sabem fazer todos os procedimentos da cobrança, mas o principal de cada uma já está definido, porque senão a gente não consegue dar conta das 13 lojas. E eu vou ter que contratar mais gente, porque as lojas estão crescendo. A base de clientes deve ser gigante, né? Hoje, somando as lojas internas e as externas, está dando em torno de 75 mil cadastros de clientes. Caramba. Pouquinha gente, né? E como é que funciona? Porque são 13 lojas e pode acontecer, ou às vezes acontece muito, de o mesmo cliente dever em todas as lojas, né? Ou em algumas. Como é que funciona isso para você não ter uma ligação agora, daqui 10 minutos você ligar para o mesmo cliente para fazer uma outra cobrança? Então, a gente segue uma sequência lá de cobrança. Vai por cliente e por loja. Então, se eles... geralmente, cada uma está fazendo uma loja em específico. Acontece de trombar um com o outro. Mas, na sua maioria das vezes, como o pessoal gosta de responder ou o WhatsApp e não a ligação, os clientes já retornam. Eu quero ver minha parcela da loja tal e da loja tal. Você consegue ver para mim? Entendi. Né? Aqui em Capão a gente tem 3 unidades, mas também a gente acaba pegando o Ribeirão Grande junto. Então, quando eles estão compartilhando do mesmo cliente, os clientes já falam, eu quero pagar a da Silva Jardim e da Vila Aparecida. Ou, de repente, quero pagar a da Silva Jardim e a do Ribeirão. Acontece. Entendi. E até onde que vai a responsabilidade dessa central de cobrança? Até onde é a cobrança e até onde vai a parte da loja daí? Então, a partir do momento que o cliente entra em cobrança para a gente meio que assume total responsabilidade por ele. Porém, a gente precisa do suporte da loja com relação a isso. Em que sentido? Se tem alguma pendência com o cliente, no sentido de o cliente comprou, mas ele decidiu que ele vai pagar primeiro para retirar a mercadoria depois. Então, em teoria, né, que eu costumo falar para as meninas, em teoria, esse cliente não está em atraso. Então, a gente precisa dessa identificação na agenda do cliente, para que se, eventualmente, ele não começou ainda os pagamentos, a gente não acabe enviando cobrança para não ter constrangimento com o cliente. Já aconteceu, mas a gente preza para que não aconteça. Quando tem as identificações lá, fala assim, cliente vai... Geralmente acontece com quem está se programando para casar.
Aí o cliente decidiu que vai pagar o carnê completo primeiro, para depois retirar a mercadoria. E às vezes ele não começa quando ele combinou. E aí a gente pede para deixar lá tudo especificado. Aí, de repente, é um guarda-roupa que precisa de uma assistência numa porta. A gente também, na grande maioria das vezes, não coloca esse cliente em cobrança, mas precisa também dessa identificação na agenda do cliente. Parece simples, mas tem algumas particularidades, né, que fazem com que você não possa executar essa cobrança. Isso você tem que estar bem alinhado com a loja. Então, vocês mantêm uma comunicação não só com o cliente, mas com a loja também. E essa comunicação também é WhatsApp, é ligação? Como é que vocês interagem entre as lojas? Então, com a loja, a gente tem 2 meios de comunicação, que é a agenda do cliente e o grupo de WhatsApp, que está todos os representantes da loja nele. Então, qualquer dúvida que surge no meio do caminho, ou o cliente questiona alguma coisa, a gente já coloca lá. Como a gente tem dentro da loja internamente o nosso procedimento de entrada para 100 dias, geralmente os vendedores lançam com a entrada errada. Aí você manda um lembretinho para o cliente, não, mas não foi isso que ele combinou comigo. Aí lá vai a gente lá no grupo. Quando a gente precisa de um retorno mais rápido, né? A gente manda lá no grupo, pessoal, o cliente está falando que não é essa data, qual a data correta? A gente corrige a data para o cliente, se desculpa com o cliente pelo que aconteceu e segue a rotina da cobrança. Entendi. Uma coisa que eu imagino que você já deva ter encontrado algum padrão é porque, vamos lá, você olha todo mundo que está devendo. Quando a gente faz o caminho inverso e você, não sei se você chega a olhar, mas se você pudesse listar quais são os principais motivos que fazem com que o cliente fique inadimplente. Porque quando a gente para pensar no âmbito do vendedor, ele quer vender, vender, vender. E quando a gente fala do âmbito de gerente de loja, ele também quer bater meta de vendas. Talvez ele nem se preocupe muito com a cobrança. Talvez. Tem um ou outro que realmente vai se preocupar. Mas se você pudesse fazer o caminho reverso, quais são os principais pontos que fazem com que o cliente fique inadimplente? Bom, hoje a gente costuma dizer que os melhores clientes são os clientes acima de 35 anos, que é o que o Marcelo costuma dizer que é o cliente experimentado, que ele já, normalmente, em sua grande maioria, já é pai de família, que está indo lá na loja fazer uma compra mais consciente. Hoje, os clientes que ficam mais inadimplentes são os clientes que vão fazer as suas compras por impulso. E a famosa modinha. Então, um cliente que muito novo, acabou de completar 18 anos, quer abrir cadastro para comprar um iPhone. É um cliente que está se programando para casar, mas ele já quer comprar tudo de uma vez. Não compra aos poucos, se programando. Já quer comprar, já quer levar, já quer colocar na casa e o casamento está marcado mais para frente. Tem também mas o que pesa mais mesmo, que de cada 10, 8 são os pais e os avós, que compram para os filhos e para os netos. Eles são que se tornam mais inadimplentes hoje pela questão familiar, que o famoso não sabe dizer não. Então, apesar de, no montante geral, eles serem menos, mas na categoria em si, eles são a grande maioria. Então, eles são os melhores clientes, tecnicamente falando, porque eles são acima de 35, mas por eles comprarem para terceiro, eles acabam virando inadimplentes, porque daí a gente vai chegar no ponto de compatibilidade de renda, né? Porque ele tem uma renda X, ele sabe que já está comprometida aquela renda, mas ele imagina que o filho, o neto, vai honrar com o pagamento e acaba não honrando, o que desfalca bastante. E entra naquele problema familiar financeiro que você mencionou, né? Sim, em 90% dos casos de familiar que tira para outro, acaba acontecendo isso. Aí é aquela coisa, né? É o entendimento do que está acontecendo, da história do cliente. Aí as meninas entram em contato, ele conta o que aconteceu, e aí a gente vai procurar o melhor caminho. Na grande maioria das vezes, a gente, em teoria, congela a conta do familiar, né? Ela vai ficar lá, a gente não vai mexer com ela, até o cliente conseguir realizar o pagamento total do dele, e aí ele começa o pagamento do outro carnezinho. Então não é feito um reparcelamento para ele jogando para frente, congela esse pedido até que ele finalize para que ele possa assumir essa dívida do terceiro. Então, o congela é na questão de não ficar todos os meses cobrando ele por esse carnezinho após o combinado. Mas o reparcelamento ele é realizado no momento que ele tem condições de assumir esse reparcelamento. Porque se a gente só reparcela por reparcelar, a gente começa a mascarar a nossa inadimplência. O problema do reparcelamento não consciente é isso, que tinha muito antes. Muda a minha data para tal dia.
Aí o povo ia lá e reparcelava e o carnê ia para frente. Então isso mascara muito a inadimplência. E aí que é o que eu falo para vocês, que é o cliente recorrente. Esse cliente, ele entra no cliente recorrente, que ele tá lá todo mês acertando o carnezinho dele, mas ele não conseguiu começar o outro ainda. A gente tem bastante casos que são dessa forma. E sobre o perfil do cliente que vocês conseguem recuperar? Tem algum padrão também, da mesma forma que o cliente que tem mais probabilidade de ser inadimplente? Tem. O cliente que você consegue recuperar, ele é verdadeiro com você do início ao fim. Então, no primeiro aviso que você dá de lembrete do atraso, ele já começa a se explicar para você do que está acontecendo. É o cliente que dá satisfação. O cliente que dá satisfação, em qualquer momento que você entrar em contato com ele, oferecendo um acordo, ele vai aceitar o acordo, porque ele quer efetivamente fazer o pagamento. Agora, o cliente que não quer, ele já nem retorna. Ele não dá um joinha, porque a gente tem muito nessas reações agora no WhatsApp. Eles dão um joinha, eu vou aí, eu apareço. Mas o cliente que a gente sabe que se entrar em contato com ele para proporcionar um acordo mais para frente, ele não vai, é esses clientes que já não dão nem retorno. E quando você fala de enviar WhatsApp ou ligação, o primeiro contato sempre é por WhatsApp ou é sempre por ligação? Não, o primeiro contato, como ele é mais um lembrete para o cliente, ele é digital. A gente não fala com o cliente. É o WhatsApp, é um SMS, a gente faz o envio dos dois, porque, como eu falei, a gente tem muito cliente que é em sítio. Então, em sua grande maioria, dependendo do lugar, não tem internet ainda. E como a gente tem muito cliente que é mais simples, que é mais de idade, ele não sabe nem mexer no WhatsApp, né? Mas aí a mensaginha eles pedem pro neto ler e tal, e é mais fácil. E isso é automatizado ou vocês fazem individual? É automatizado e é individual. É os dois ao mesmo tempo. É individualmente enviado para cada cliente, a gente não faz um disparo em massa, é enviado individualmente e é manual porque tem uma pessoa para avaliar cliente por cliente, se aquele cliente é o cliente que vai receber a mensagem ou se aquele cliente é o cliente que vai receber a ligação. Então tem uma seleção antes desses envios. Aí você Sim. seleciona todos, joga para uma mala direta, aí você automatiza Não, isso. não é mala direta, é tudo humano. Tudo humano. Entendi. A nossa cobrança ela é 100% humanizada. Entendi. Nunca quando o cliente recebeu uma cobrança, não foi uma pessoa que estava atrás dessa cobrança. Sempre teve alguém que entrou, que olhou o cadastro dele e avaliou se ele deveria ou não receber essa cobrança. Entendi. Então, automatizado é porque parte do sistema, mas com ação Com de ação um humano, humana. né? Entendi. Entendi. E Daiane, você tá começando, digamos que você está começando uma loja do zero. O que você faria de diferente desde o início para implementar um processo correto de cobrança baseado na bagagem que você tem hoje? Olha, se for uma loja de pequeno porte e não tenha pensamento de expansão, eu iniciaria com os lembretes 5 dias antes do vencimento, com relação à cobrança. Isso facilitaria muito a questão da cobrança para frente. Hoje, como nós estamos lá e nós estamos em 13 lojas, esse tipo de procedimento eu não consigo realizar lá, porque eu tenho muita bagagem antiga nas lojas. Hoje, nova, eu tenho 3 lojas, que são as mais novas. Mas as outras são bem mais antigas. Você vê, o processo da cobrança de 30 dias já foi complicado de instaurar. Então, esse processo do lembrete para uma loja que já tem história com o cliente, ele já é mais complicado. Agora, uma loja que está iniciando e que ela não tem visão de expansão, é o melhor caminho. Porque aí você já previne. Porque antes da situação acontecer, o cliente já está se programando com você. Então, é mais fácil a recuperação depois. Porque quanto antes você tem o contato com o cliente, mais fácil é você ter o retorno no recebimento. E quando a gente fala de lojas, né, que estão abrindo, lojas pequenas, vai, uma pessoa que saiu do emprego, pegou todo o acerto do antigo emprego e acabou empreendendo. Ele acaba justamente não cobrando no início com medo de já esfriar esse relacionamento que acabou de iniciar com um cliente que acabou de comprar com ele. Então, ele abre crediário, ele deixa lá vencer a parcelinha, ele fala, não tem problema, depois você paga. Então, você acha que esse é o principal erro de quem está iniciando do zero e vendendo no crediário? Então, se tratando de cidade de interior, o pior erro não é esse. O pior erro é o cadastro incompleto. Boa. O cadastro incompleto, eu costumo falar que pega a gente para as pernas.
No início eu tive muito problema com isso. Ainda tenho alguns clientes que a gente tem essa questão aí para ser ajustada, que conforme eles vão retornando à loja, vai sendo ajustado isso. Mas o principal é o cadastro. O cadastro bem feito salva o recebimento. O cadastro mal feito afunda a loja. O principal dentro da loja é o cadastro. Quais campos que você considera campos chaves aí para ajudar em uma possível recuperação, né? Quando o cliente cai nessa cobrança? Olha, hoje lá, o que é essencial para a gente, além do nome completo do cliente, que em alguns casos não tem, documentos, contatos, preferencialmente 2 ou 3, porque o cliente troca muito, e o endereço. É de extrema importância, porque às vezes, hoje, como a gente tem uma rede, né, isso falando sobre a nossa realidade, a gente consegue encontrar outros contatos do cliente através do endereço dele. Aí, na nossa realidade, a questão do endereço é fundamental. Que hoje talvez não seja a realidade de todos, né? Nem todos têm mais de uma loja que possa dar esse suporte. Mas quando você tem mais de uma loja, o endereço é um dos principais campos que ajuda na localização de contatos. Entendi. A gente costuma falar que os campos bem preenchidos, né, Rodrigo, eles ajudam a vender, então, segundo a Daiane, também ajudam a recuperar. Sim, em caso com de certeza. crediários mal feitos, né? Tá, Daiane, mas é legal que as lojas se preparem para não chegar nesse estágio de cobrança, né? E o que baseado naquilo que você vive hoje, o que você diz que é crucial para evitar um cadastro inadimplente? Não vender parcelado. É a única forma, né? É a única forma. Isso não adianta. Vender o parcelado, você está afadado a ter inadimplência. Isso aí não tem. A fórmula mágica da inadimplência zero é vender à vista. Não tem o que fazer. Agora, o que é necessário é assim, a venda consciente. Por mais que o cliente ele se torne inadimplente para você, se você vendeu para ele com a consciência de que todas as informações que ele trouxe para você são verdadeiras, de certa forma a sua inadimplência não está errada, porque ele trouxe uma veracidade para você nas informações que ele te entregou. E a inadimplência não existe uma fórmula mágica. Se o cliente tiver 35, ganhar 2.000, ele não vai atrasar. É só uma média, né? Ele vai. Infelizmente, vai acontecer, a gente não sabe o que pode ocorrer na vida de cada um, às vezes um desemprego, às vezes uma doença na família, vai acontecer, isso aí não tem. A fórmula mágica é vender ter consciência do que você está fazendo. Você falou sobre validar os documentos e tudo mais. Vocês já passaram por muitos casos de golpes em relação a documentos, ou informações falsas? Olha, com documentos em si, não, mas a gente teve um caso de um pagamento via link. E até que hoje a gente não trabalha mais com isso. É o tal do... Foi para aprender, sabe? Uhum. A gente realizou uma venda usando o link de pagamento do cartão de crédito e a gente levou golpe nessa única venda. Se tornaram. O cartão aprovou, a seguradora aprovou, mas aí depois de um tempo o verdadeiro dono do cartão contestou a compra e a gente perdeu o valor e perdeu a mercadoria. Já aconteceu. Então hoje a gente não faz mais. Entendi. Pagamentos via link. O cliente quer fazer a compra, Pix, boleto ou pagamento na loja física mesmo. A gente não faz mais esses procedimentos porque a gente já teve esse problema. E a questão da seguradora do cartão, ela tem um quesito que ela pondera sempre pro lado do dono do cartão. Ela nunca vai ponderar pelo lado do lojista. Até mesmo os procedimentos dentro da loja, a gente está fazendo modificações, recebimentos no cartão, sempre pedir documentação, para poder segurar a loja com relação a isso. Porque se houver contestação, a loja física perde e a seguradora do cartão não. Entendi. E em relação a documentos, então, vocês nunca passaram esse tipo de problema? Documentação falsa? Não, teve só uma vez que a filha foi com o documento da mãe, mas é porque a mãe pediu para ela ir antecipar o cadastro e depois ela foi até a loja e fez a assinatura. Mas até onde vai no meu conhecimento, nesses 8 anos, pelo menos que eu tô lá, não houve. Entendi. Daiane, agora um assunto polêmico. A gente está passando por um momento no Brasil onde a maioria dos jovens, inclusive pessoas de mais idade, estão
investindo ou despejando dinheiro em jogos de azar, né? O famoso tigrinho, jogo da roleta, enfim, tem vários outros. Como que você tem percebido essa relação do aumento de gasto com jogos versus inadimplência? Você tem percebido que esse volume de inadimplência ou pessoas inadimplentes tem aumentado ou isso não está impactando na loja atualmente? Então, assim, os jogos de azar têm o lado ruim, que aumentou a inadimplência, mas também teve o lado bom, porque alguns dos meus inadimplentes pagam com o tigrinho. Então, tem os dois lados. Eu acho que, assim, a inadimplência ela vai acontecer em qualquer situação que o mercado tiver. E se a gente pode estar na melhor fase do Brasil ou na pior fase do Brasil, vai acontecer. Porque isso vai muito da pessoa, do cultural da pessoa. Aquela pessoa que, desde o início, o pai e a mãe falam: a única coisa que você tem é seu nome, você cuida do seu nome. 25 centavos já é problema para ela, dela ficar devendo. Isso já vai esquentar a cabeça dela. Agora, onde não tem essa cultura, vai acabar acontecendo. É o que eu falei para vocês, é casos e casos. Tem o que vai ser ponta firme, que 10 dias antes de vencer a parcela vai estar lá acertando, e vai ter aquele que também é ponta firme e vai estar lá pagando 30 dias após, e aí vai ter aquele que não vai pagar. Isso vai acontecer em qualquer situação que tiver o mercado. Agora, o que acontece com relação aos jogos de azar é quando a pessoa ela não tem estabilidade emocional com relação a isso e ela se entrega de vez aos jogos. Ela fica dependente dele. Aí, realmente, a pessoa não consegue se controlar e ela acaba investindo tudo que ela tem e perdendo. Além dela não pagar a gente, ela acaba perdendo o que ela tem dentro de casa. E, infelizmente, isso não tem muito o que a gente ponderar, porque hoje é o jogo do tigrinho, mas antigamente era a Loteria Federal, eram os jogos de baralho, eram as sinucas. Então, eu acho que não dá para colocar a culpa 100% nos jogos de azar, porque sempre teve. Então, é mais a questão cultural mesmo. Hoje, por exemplo, aqui na cidade, onde todo mundo é mais conhecido, a questão do recebimento é melhor do que nas lojas de fora, onde a gente não tem tanto conhecimento. É mais a cultura da cidade em si e com relação ao conhecimento para com a loja. Então, eu acredito que quanto mais próximo da realidade do dono o cliente mais ele sente o compromisso de ter que pagar. Porque imagina, vou encontrar com ele na rua e eu estou devendo lá na loja. Então, quanto mais distante é da realidade do cliente para com o dono nessa proximidade, aí mais que o cliente não se importa mesmo. Até esses dias atrás eu estava falando com o Igor sobre isso, que a gente tem que estreitar o relacionamento com o cliente. Porque quanto mais estreito seu relacionamento está com o cliente, mais ele se sente comprometido com você. E é isso que as lojas de fora não têm. Porque quando a pessoa não se sente comprometida com você, você é só mais um para ela. E agora, quando ela se sente comprometida com você, você não é só mais um, você é aquela pessoa para quem ela tem que dar satisfação, para quem ela tem que dar um parecer depois. Eu vou encontrar com ele lá na igreja, vou encontrar com ele no restaurante, poxa, eu tô devendo. E acontece, a gente tem clientes que tem tanto respeito com a loja que quando atrasa, eles não passam lá nem na rua. Eles ficam passando por outro caminho até eles conseguirem. Às vezes a gente entra em contato lá em cima, eles mandam: nossa, fia, eu ia aí mesmo, mas eu tava com vergonha. E acontece. Faz parte do jogo, não? E hoje, são quantas etapas que vocês têm ali na cobrança? Vocês começam com um lembrete, então, né? Sim. E o lembrete é com quantos dias? 30 dias. 30 dias. Depois, qual que é a próxima etapa? O primeiro contato com o cliente, vamos pegar um cliente do zero, que ele comprou, é o primeiro carnezinho dele. Então, o primeiro contato dele é com 30 dias. Aí, o segundo contato é com 60 dias já na ligação. E aí, o terceiro contato, a gente liga informando da restrição. E aí, após um informativo da restrição, a gente dá um prazo de 7 dias para ele dar o parecer, se ele vai agendar, se ele vem efetuar o pagamento ou não. E aí, se nesse período dos 7 dias ele não compareceu, a gente encaminha para a associação. Entendi. Aí, depois do processo da associação, tem mais alguma etapa que vocês realizam? Então, depois do processo da associação, se o cliente não entrar em contato e efetivar, né, a negativação no nome dele, a gente deixa esse cliente em stand-by por 3 meses. A gente não mexe com ele. E aí, após 3 meses, a gente tenta o primeiro contato para o acordo.
A gente dá esse prazo de 3 meses porque para a saúde financeira da loja não é tão viável você ficar fazendo muito reparcelamento para o cliente. Então, esse prazo de 3 meses após a negativação, ele já vai estar com pelo menos 6 parcelas em atraso. Então, aí, em teoria, para ele é mais satisfatório fazer o reparcelamento e para a loja também é mais saudável. Porque nem eu falei no começo para vocês. Ficar fazendo reparcelamento muito no começo, você começa a mascarar muito a inadimplência, você não consegue mensurar o que realmente está acontecendo. Entendi. Eu faço essas perguntas, Ana, porque pode ter lojas pequenas que estão começando nessa jornada de iniciar as cobranças, né? E é legal compartilhar um pouco sobre quantas etapas tem. E eu tenho outra pergunta. A cobrança ela tem que ser feita todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. E como que a gente faz para escolher a melhor pessoa para fazer a cobrança? Então, esse aí, eu acho que não é a melhor pessoa para fazer a cobrança em si. É a melhor pessoa para ouvir. Não é fazer a cobrança, é ouvir o cliente. O ponto-chave é isso, é escutar o cliente. Porque, nem eu falei para vocês, o cliente ele quer ser ouvido, até mesmo na loja. Tenho certeza que não só aqui, como nas lojas de fora, a gente tem os clientes que eles vão na loja para conversar. Porque hoje tudo é digital, tudo é eletrônico. Tudo que você entra em contato é o robô. Ai, você quer isso, digite 1, você quer aquilo, digite 2. Tudo é eletrônico. Não tem o humano mais. Então, os clientes, o que a gente percebe lá nos nossos contatos de ligação é que eles têm essa carência do humano. Que eles querem o humano. Então, o principal é o ouvir. Esse é o principal. Então, tem que ser uma pessoa que ela seja dinâmica na questão de falar e ouvir. E tem que ter paciência. Tem que ser uma pessoa pacienciosa, porque vai ter cliente que vai falar 40 minutos. E você vai ter que ouvir os 40 minutos do que o cliente está falando. Mas também vai ter aquele cliente que ele é prático, ele vai falar para você em 5 minutos, ó, pode fazer aí, manda aí para mim e fechou. Então, tem que ser assim. E a pessoa, ela tem que, nos primeiros 3 dias, você já percebe que ela gosta do que ela está fazendo. Se ela dá uma oscilada, troque. Que não é aquilo que é o dela. Geralmente, quem dá muito certo na cobrança é quem é um pouco mais reservado. A pessoa, quando ela é um pouco mais reservada, ela dá mais certo. Porque daí ela sabe que o que ela está conversando ali com o cliente é só ela e o cliente. É como se fosse um confessionário ali. Uhum. É só você e o cliente. E aí você deixa lá, anotadinho, tudo no cadastro dele certinho, o que foi combinado e tal. E você vai criando. Hoje eu tenho clientes que só querem ser atendidos por uma pessoa específica. Aí eu coloco a funcionária de férias, ele espera a funcionária voltar para falar com a funcionária. Esse é o desafio, né? Então, assim, e vai muito do dia a dia também, né? De você conhecer o temperamento das pessoas com quem você está trabalhando. Tem gente que às vezes tem um temperamento explosivo e não necessariamente por isso ela é incapaz de realizar o serviço. Muito pelo contrário, porque tem as pessoas que sabem diferenciar o pessoal do profissional. Então, chega na hora de falar com o cliente, desliga o botãozinho e toca com o cliente. Então, varia muito. Não tem uma fórmula mágica. É mais o dia a dia com o funcionário para você identificar o perfil dele. Que aula! Você viu? Que aula! Tem mais algum ponto aí? Você falou como começaria, né? Mas o que você não faria, então, para estruturar um processo de cobrança? Legal aprender com o erro dos outros também, né? De coisas que eu vi errado e que eu não faria de jeito nenhum. Exatamente. Ou erros que tanto que você viu quanto você cometeu, né, no começo. Porque querendo ou não, você falou, são 8 anos, né? Só nesse setor. Então você começou sozinha, você teve que executar, instaurar um processo, validar esse processo, né, remodelar às vezes que você precisou ajustar alguma coisa ou outra. Porque hoje você tem as datas certinhas, você tem a quantidade de contatos, você tem quando você vai negativar, quanto você vai enviar para o cartório, quando você vai propor um acordo. Então teve erros e acertos, né? Acho que você teve que mensurar muita coisa que funcionou e que não funcionou. E eu queria saber aquilo que você não faria novamente. Tem muita coisa. A primeira coisa é não ter de início já definido um contato específico. No início era tudo misturado. Então, o mesmo número que você falava com o cliente da venda era o número que você fazia pós-venda, era o número que você falava com o cliente da restrição. Aí o cliente ligava, às vezes ele estava conversando com o vendedor, ele estava conversando com você. Isso aí foi um dos primeiros que acho que
foi a primeira coisa que começou errada. Não Hoje é ter... isolar o contato, então. Aquilo lá é de cobrança. É só para isso, só para contato com o cliente. A gente tá mudando o nosso termo lá, né? A gente não gosta muito de falar que a gente é da cobrança. A gente tá mais agora com a recuperação do crédito. Porque cobrança é uma coisa muito pesada, né? Porque ninguém quer ser cobrado. Que a pessoa quer, ela quer recuperar o crédito dela na loja. Então, a gente tá... Show. Assim, Uma vez você falou pra mim que o que você fala pro seu time é que, na verdade, você tá ajudando a pessoa, né? Sim. Você começou o começo do podcast. Eu acho que a cultura, ela começa nesses pilares. A partir do momento que você cria uma raiz forte, as pessoas entendem que, opa, não tô cobrando mesmo, tô ajudando. Acho que isso fortalece também pra você. A gente procura lá mostrar pro cliente que o que a gente quer, mais do que receber a parcela, é trazer de volta a oportunidade dele continuar comprando com a gente. Então, assim, a gente tem casos que o cliente fez uma compra de valor bem expressivo que a gente não consegue fazer o reparcelamento. Mas não é porque a gente não quer reparcelar para o cliente. É porque a gente é transparente com o cliente. Ó, não compensa. Vai ficar muito pesado para você fazer o reparcelamento nesse momento para você estar efetivando o pagamento. E aí a gente faz de uma forma... uma ajuda para o cliente que ele consiga estar fazendo os pagamentos dele mensalmente, que a gente consiga liberar o documento dele da restrição para que posteriormente a gente consiga fazer um reparcelamento com o valor fechado. Mas a gente tem outras possibilidades que a gente abre para os clientes também para conseguir ajudar. Não é, por exemplo, no nosso caso, como na maioria das vezes as nossas vendas mobiliar a casa inteira, então a gente tem compras lá que às vezes é 20 mil reais. E o cliente acaba atrasando. E aí, não necessariamente porque ele tem a dívida nesse valor que a gente não vai ajudar. Porque o reparcelamento pode ser que fique pesado, de repente, mais de R$1.000 por mês. Então, a gente tem outras modalidades lá que a gente consegue estar ajudando o cliente para dar uma desafogada na situação financeira dele até que a gente consiga fazer o reparcelamento mais efetivo. E como é que foi para você começar a cobrança de juros também, né? Porque eu acho que na época... antes da Daiane, né, não tinha bem definido esse processo. Como é que foi começar com esse tipo de cobrança? Então, quando eu comecei, não tinha cobrança de juros nenhuma na loja. Que daí ficava confortável atrasar, né? Sim, não tinha essa questão. Depois de uns 3 anos, a gente foi começando a implementar devagar. Foi sendo colocado, né, foi configurado no sistema para que ela viesse de forma automática, mas no início a gente começou com um prazo mais expressivo. Então, como todos os clientes já estavam adaptados, que as cobranças para eles chegariam com 60 dias, os juros a gente deu início dentro do sistema a partir de 30 dias, e assim a gente foi reduzindo. Hoje, o nosso sistema ele começa a contabilizar a partir de 15 dias. Todas as nossas lojas estão configuradas dessa forma. Então, assim, a gente não costuma dar a carência padrão de todas as lojas, que são 5 dias. A nossa são 15 dias, e aí, após o 16º dia, contabiliza os juros da parcela em atraso. Mas, no início, teve muita resistência. Que é igual eu falei para vocês, quando a loja ela já tem uma história, já é mais difícil. As que a gente iniciou os processos já dessa forma, não teve tanta resistência. Mas a gente teve muita resistência no início. Até, assim, conscientizar mesmo os clientes que a gente tinha esse direito dos juros, do atraso, ser cobrado na parcela, eu acho que foi uns 2, 3 anos para poder efetivar. Mas ainda assim a gente tem aqueles clientes que os juros não é cobrado, que tenha essa exceção. E vocês também têm programas que ajudam o pessoal a limpar o nome, né? E isso prova que realmente vocês não estão para cobrar, vocês estão para ajudar o cliente. E como é que funciona esses tipos de programas que vocês fazem de incentivo aí à quitação das dívidas? Sim, então, desde que eu comecei lá, inspirado já no próprio refis que a prefeitura faz, a gente começou a fazer lá na loja. A gente pega o período de outubro até dezembro e realiza o feirão limpa-nome na loja, né? Que para as nossas unidades. E aí, para cada situação que o cliente se encontra, a gente tem uma opção. A gente tem planos que chegam até parcelamentos em 24 vezes sem juros. Mas aí tudo depende de como está a situação do cliente para com a loja. Então, assim, quanto mais antigas as dívidas do cliente com a loja,
maior é a taxa de isenção nos juros e a quantidade de parcelamento que ele tem. Então, assim, a gente tem planos lá que vai desde 5 vezes sem juros a 24 vezes sem juros, mas tudo vai de conforme está a situação de um com o outro. A gente tem casos de clientes que, por conta do feirão, com dívidas de 2011 que estão retornando. Que aí agora a dívida está sem o reajuste, né? Ela está no valor bruto de quando foi comprado, o cliente reparcela, quita a dívida e reativa o crédito com a gente. É uma estratégia para reativar esses clientes e possivelmente converter em novas vendas, né? Sim, 90% das vezes converte. Caramba, e o cliente retorna com assiduidade no pagamento. É uma boa taxa de conversão. Bem bacana. Acho que vários momentos você citou história, né? Você falou da venda consciente, que a gente está falando de história, porque o cliente precisa falar da história dele. Depois, na recuperação de crédito, você também falou da história, né? Qual que é a história do cliente na loja? Se ele deve a X tempo, ele tem uma condição. Se ele deve a Y tempo, ele tem outra condição. Então, a gente pode falar que... E aí você também citou da questão da humanização, né? Que é humanizado. E isso, de certa forma, um software não consegue fazer nenhuma mensuração, né? Porque a história é o que está escrito nas entrelinhas e é aquilo que a gente observa. O humano tem que observar e validar aquilo que foi falado para ele. Dito isso, o quanto é importante que essa história seja bem ouvida de todas as partes, né? Como o Marcelo fala, fechamento de todas as pontas. Como que tem que ser ouvida essa história lá na venda? Como que o gerente tem que fazer a aprovação da ficha? E como que vocês também têm que observar essa história para ver se está fechando mesmo o círculo do cliente, sabe? É a famosa frase do Marcelo, tem que ter o coração aberto. Você não pode ir com muita ânsia, sabe? Eu preciso fechar a venda, eu preciso fechar o acordo, sabe? Tudo eu preciso. Não, é o tempo do cliente. Você respeitar o tempo do cliente, você respeitar o que ele tem para trazer para você. É essa conexão com o cliente mesmo, é o relacionamento. Você tá lá atendendo ele, você dá o seu 110 para aquele atendimento. Aí ele só quer conversar e não quer falar da venda agora. Só converse, não fale da venda agora. Aí ele só quer conversar, não quer ouvir a minha proposta de acordo. Só escute o que ele tem para falar para você. Nem todas as nossas ligações de acordo dão acordo na ligação. Às vezes passa 2, 3 semanas e o cliente entra em contato. Às vezes encontra as meninas na academia e fala, você não é aquela mocinha. As meninas ficam com vergonha, mas é o reconhecimento. Por quê? Porque você estava pronto para ouvir. Entendi. A grande questão é o ouvir. Sabe, a pessoa entender que você está prestando atenção nela. Porque tem muitos lugares que não tem isso. É o que eu falo, o pessoal fala assim, que hoje está difícil o cliente na loja. Está bem complicado com essa questão digital. Mas o cliente que retorna na loja, ele retorna porque ele é ouvido. Porque quem está lá escuta ele. E isso que é o importante. É isso que mantém um bom relacionamento na venda, é o que mantém um bom relacionamento lá no setor da cobrança, quando você entra em contato com o cliente, seja só para um aviso, seja para uma tentativa de acordo, é o ouvir, você deixar ele expressar para você o que ele precisa, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, para daí a gente poder encontrar melhores caminhos que possam ajudar ele, seja no momento da venda, seja no momento de realizar um acordo com ele, ou só agendar uma parcela, ou de repente é um pagamento que não está em atraso e o cliente entra em contato, mas ele quer conversar. O X da questão com o cliente é o relacionamento. Quanto mais afinado está o relacionamento com o cliente, melhor é o prospecto e o retorno depois. Eu acho que aí a gente vê que a cultura, seja ela intencional ou não, ela está também no que vocês chamam de é mais que negócio, é questão de amizade, né? E a gente consegue enxergar e ver isso desde o Marcelo, que esteve aqui outro dia, até agora na recuperação de crédito, né? Porque quando você mostra todos esses modelos de renegociação que vocês possuem, todas essas estratégias, humanização, discutativa, todos esses outros pontos que você trouxe, acho que está muito ligado a esse lema, né? Então mostra que de fato eles vivem isso no dia a dia. Muito bom. Exatamente. Cara, que aula realmente, né? Se tem alguém que estava querendo montar um processo de cobrança, iniciar esse processo aí na loja, eu acho que aqui saiu bastante coisa para começar a aplicar, né, Rodrigo? Acho que tem várias etapas que a Dani falou que não são complexas, que dá para começar a executar
amanhã na loja, né? Eu gosto de falar que se você assistiu sem o bloquinho do lado, sem caneta, sem papel, não, igual o Walter tá ali, ó, você perdeu o podcast. Então volta, assiste tudo de novo, agora do jeito certo. Por isso que a gente grava, né? Por isso que grava. Mas vamos lá, Daiane, a gente sempre termina os nossos podcasts aqui, a nossa conversa, com uma frase. E eu quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma frase que seja essa frase importante para a sua jornada até aqui, aquilo que você já vivenciou, ou uma dica de tudo que a gente falou, o que é mais importante para quem está iniciando o processo de vendas a prazo e vai iniciar esse processo de cobrança ou recuperação de crédito também. Então, olha para aquela câmera e deixa o seu recado. Não, eu acho que assim, que o mais importante, que é uma coisa que a gente está falando muito lá na cobrança hoje e nas lojas também, é que não é olhar a escada completa. Focar no primeiro degrau. É um passo de cada vez. Não vai acontecer tudo de uma vez. É um passinho de cada vez. Hoje, na loja, a gente está, né, com várias unidades, mas a gente ainda está engatinhando. Tem muita coisa para acontecer. É a cautela, a paciência e ir com calma. Sem afobação, porque dá certo. Show. E, Walter, qual que é o seu principal aprendizado dessa conversa que foi profunda? Bom, meu principal aprendizado é que não é só a venda que é relacionamento, você manter esse contato, né, humanizado é o que proporciona também boas recuperações de crédito, né? Acho que a Daiane deixou bem claro isso, essa humanização que tem trazido resultado para a rede hoje e é interessante ver isso funcionando dentro de uma rede, né? Não só de uma loja, igual a Daiane falou, são 70 mil cadastros, então tem muito contato sendo realizado todos os dias. E acho que essa proximidade que traz os resultados para a loja. Bom, marquei várias coisas aqui, né? Vou pegar algumas. Acho que a primeira coisa que ela falou é que o cliente paga quem cobra primeiro. Então, acho que isso vale muito para você que está com vergonha de fazer sua cobrança, de estar com vergonha de iniciar esse processo. Não tem jeito. Se você está iniciando sua loja hoje, já começa com a dica da Daiane, né? Manda um alerta, um lembrete ali que seu carnê está vencendo em 15 dias. Tenta aliviar essa necessidade de recuperar o crédito, porque enquanto não está vencido, você tem a possibilidade de cobrar em dia. Uma outra coisa é venda consciente, né? Valide se as informações são verdadeiras, se você sente que a história do cliente está batendo e se as informações de fato que ele está passando para você, no final do dia, são ok, né? E por fim, acho que a última aqui que fez total sentido, né? É que tem muita gente que não gosta de vender no crediário, tá tudo certo. Acho que negócios online funcionam muito, muito bem dessa forma, mas a fórmula mágica para inadimplência zero é não vender parcelado. Então, se você não quer ter inadimplência, já corta no início, vende só no cartão à vista ou no Pix, e aí vai ser um sucesso. Bom, é isso. Então, agradeço, Daiane, por tudo que você deixou de aprendizado pra gente. Agradeço a audiência de todos vocês e vamos ficando por aqui com o Decola Cast. Bora decolar, então? E aí, bora decolar. Valeu, tchau, tchau.